Bom dia, meus amados irmãos. A graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. É mais uma manhã remota, pregando a palavra do nosso Deus, mesmo à distância, mas continuamos em oração, firmes e fortes, lendo e estudando a palavra do nosso Deus, em oração, em comunhão íntima e profunda com os nossos familiares, para que esse período a gente passa por ele cada vez mais fortes, cada vez mais firmes, enfrentando as dificuldades, para que em nome de Jesus a gente, em algumas semanas, a gente possa estar reunido no templo de novo, por mais que a gente fique apreensivo, mas a gente precisa continuar tendo fé. E sobre fé, tanto hoje de manhã quanto logo mais à noite, eu quero levar a reflexão sobre o privilégio de repensar a nossa espiritualidade, de repensar as nossas crenças. Eu creio que sempre o cristão ele precisa estar pensando e refletindo e revendo sobre a sua fé, sobre aquilo que ele acredita, sobre se de fato ele está sendo fiel ao Senhor Deus, para não nos tornarmos religiosos, hipócritas, ou como, infelizmente, se tem muito em nosso país, aqueles que se dizem cristãos, se dizem evangélicos, e na verdade suas vidas, suas práticas, suas palavras demonstram o contrário. E em vários momentos na Bíblia, a gente vê religiosos que estavam longe de Deus e sua vontade. Talvez os fariseus são o grupo mais famoso, mas há vários outros. E se tratando do Antigo Testamento também, a gente vai ver mais uma passagem do Antigo Testamento hoje de manhã, onde aqueles que foram chamados para serem a diferença, para fazerem a diferença, até agiam em atos religiosos. Sua vida externa demonstrava muito a devoção para com a religião judaica, porém o coração estava longe de Deus. E esse é um risco que nós corremos hoje em dia, de ler a Bíblia, de se dizer evangélico, de ter o nosso nome no hall de membros de uma igreja, mas na verdade o nosso coração está se distanciando cada vez mais e mais de Deus. E por isso que essas reflexões elas são importantes e interessantes. E são nos momentos complicados que os servos de Deus demonstram a sua verdadeira fé. Lembrando que fé é confiança, saber que Deus vai fazer em nossas vidas e através delas o que for preciso e necessário, mas também é compromisso, que eu estou disposto a viver para Deus independente das circunstâncias. E são nesses momentos difíceis que estamos vivendo que Deus tem nos dado a oportunidade de repensar a nossa fé e nos desenvolvermos nele. Então, estou frisando, repetindo e relembrando que nós possamos aproveitar essa enorme oportunidade que Deus está nos dando. E eu queria refletir hoje no texto do Antigo Testamento, no livro de Zacarias, capítulo 7, versículos 1 a 6, onde o profeta, usado por Deus, fala ao povo que voltou do cativeiro da Babilônia, refletindo sobre os atos religiosos deles, que ao invés de serem para Deus, estavam parecendo para Deus, na verdade estavam sendo para eles mesmos. E é uma reflexão muito importante que a gente pode e deve fazer em nossas vidas. Zacarias capítulo 7, versículos 1 a 6, diz o seguinte: No 4º ano do rei Dario, veio a palavra do Senhor a Zacarias no dia 4º do 9º mês, que é Quisleu. Quando de Betel foram enviados Sarezer e Regem-Meleque e seus homens para suplicarem o favor do Senhor, perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Então, a palavra do Senhor dos Exércitos me veio a mim dizendo: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, quando jejuardes e pranteardes, no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes com efeito? Para mim? Versículo 6. Quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Vamos orar mais uma vez pedindo a orientação do Espírito Santo do Senhor e para que Ele fale conosco nessa manhã. Oremos. Pai, obrigado pela graça, pela misericórdia do Senhor, pela noite que tivemos e pelo dia na Tua presença. Obrigado por iniciarmos a semana diante do Senhor.
mesmo à distância, Pai. Clamamos ao Senhor que nos dê a oportunidade de rever nossas vidas diante do Senhor, de amar cada vez mais aqueles que moram conosco, de investir em suas vidas e que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, Senhor Deus. Fale conosco através dessa história, através dessas palavras do Senhor, através do profeta Zacarias e que, Deus, nós possamos, ó Pai, termos um relacionamento íntimo, profundo e verdadeiro com o Senhor, Pai, no Teu Santo Espírito que nos foi dado. Que aqueles que não entregaram as suas vidas ao Senhor, não se arrependeram dos seus pecados, possam ter a oportunidade de fazer isso, ó Deus. Fortaleça a Tua igreja e o Teu povo e ajude-nos, ó Deus, a nos fortalecermos nesse momento diante do Senhor, Deus. Por mais que seja repetitivo, por mais que a gente volte a frisar, isso é algo extremamente importante neste momento que estamos passando isso. Fale conosco, edifica-nos conforme a Tua vontade. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós oramos ao Senhor e te agradecemos, obrigado e amém, Pai. Irmão, nós vamos analisar esses 6 versículos e fazer algumas aplicações no final, quando chegarmos à conclusão. E os 2 primeiros versículos, algumas informações são interessantes e às vezes nós podemos ler corridamente e ignorar alguns detalhes importantes. O versículo 1 diz que no 4º ano do rei Dario veio a palavra do Senhor a Zacarias, no dia 4º do 9º mês, que é Quisleu. Esse fato narrado por esses versículos ocorreram entre novembro e dezembro do ano 518 a.C. E nessa altura muitos judeus haviam voltado do exílio. A reconstrução do templo já havia começado e eles gozavam de certo sucesso. 70 anos antes, o povo foi levado para o cativeiro da Babilônia. Lá passaram um grande período, onde vários profetas se levantaram, como Ezequiel, como o próprio Daniel, teve os momentos, as suas histórias junto com seus 3 amigos, e vários outros profetas escreveram sobre isso, inclusive muitos deles anunciaram que surgiria um rei usado por Deus que libertaria o povo e que o povo voltaria para suas terras. E foi o que aconteceu. 70 anos depois, eles voltaram. Sobre essa volta e o que aconteceu, os livros de Neemias e Esdras narram muito bem os acontecimentos daquele fato. Então é importante a gente se localizar nas passagens bíblicas e nos textos bíblicos sobre o que a história está dizendo. E Zacarias, ele foi contemporâneo do profeta Ageu. O profeta Ageu, que em uma das suas principais acusações, ele fez exatamente os judeus pensarem e refletirem, pois eles estavam arrumando as suas casas na região da Judéia depois que eles voltaram do exílio, estavam satisfeitos com seus sucessos pessoais, porém o templo estava inacabado e ainda em ruínas. Se você ler principalmente o capítulo 1 do profeta Ageu, você vai perceber o profeta sendo usado por Deus e acusando aqueles homens de não exercerem o cuidado e o zelo pela vida espiritual da nação. E algo que o profeta Zacarias também fala, a gente percebe isso na sua carta e a gente vai perceber algumas nuances nesses versículos, é que os judeus eles estavam gozando de um certo sucesso e prestígio nessa volta para a Judéia. Eles estavam felizes por terem voltado, estavam começando os seus negócios, estavam começando a colocar a cidade de pé, porém estavam esquecendo, pelo menos da maneira como deveria, do privilégio de um relacionamento íntimo e profundo com o Deus de Israel, e é por isso que o profeta foi levantado para mostrar a eles os seus erros. E o versículo 2 nos diz que de Betel foram enviados, aí dizem esses nomes, né, o Sarezer e o Regem-Meleque, que não necessariamente são nomes próprios, também podem significar títulos dessas pessoas, e seus homens. Então foram um monte de homens, um bom número de homens, suplicarem o favor do Senhor. Essa é a expressão utilizada no final do versículo 2. E aí a gente vai perceber que esta súplica a favor do Senhor, na verdade, não estavam sendo a favor do Senhor. Estava sendo uma súplica em favor deles mesmos.
Então é importante a gente se localizar, e aí é importante a gente não somente ler a Bíblia, mas entender a Bíblia. Se você tem uma Bíblia de estudos, você pode ler as notas de rodapé. Se você não tem, você pode pesquisar algumas referências, pode tirar dúvida com o seu professor de EBD via WhatsApp, pode me procurar também, perguntar. E aí a importância da escola bíblica dominical para estar se inteirando dos contextos, dos versículos e das passagens bíblicas, dos personagens. Então, quando a gente voltar, que a gente possa valorizar cada vez mais o privilégio de estudar e de conhecer a palavra do nosso Deus. E sabendo que Ageu e Zacarias estavam pregando uma mensagem muito parecida, falando um linguajar muito próximo. O versículo 3 nos diz o seguinte, que perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas. Eles estavam indo com a intenção de ouvirem a voz de Deus através dessas duas personalidades que falavam por Deus às pessoas, que eram os profetas e os sacerdotes. E a pergunta deles foi interessante. Eles perguntaram o seguinte: continuaremos nós a jejuar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Esse jejum que eles estavam dizendo aqui, ele ocorria em memória do aniversário da destruição do Templo de Jerusalém, que ocorreu 70 anos antes. Essa destruição está narrada lá em 2 Reis, capítulo 25, versos 8 e 9, logo no finalzinho de Reis, onde a divisão do reino, tanto do norte quanto do sul, estava uma situação extremamente deplorável. A Samaria já tinha sido levada com o reino de Judá, com o reino do norte, e o reino do sul estava sofrendo cerco até que Nabucodonosor veio e destruiu completamente, destruiu a cidade, destruiu o templo e levou cativo boa parte dos judeus daquela época. Então, era uma memória, um lembrete que eles estavam trazendo à memória do juízo de Deus para o povo na época. E como havia recomeçado a construção do templo, o povo queria saber se era necessário continuar com as práticas desse jejum. Então eles estavam buscando a Deus. Nós devemos continuar fazendo jejum em memória ao que aconteceu 70 anos atrás, debruçando as nossas vidas diante do Senhor em penitência. E a gente pode imaginar o quão fiéis eles eram ao Senhor, o quanto eles amavam Israel e o quanto eles estavam preocupados com o templo, zelosos com o templo. Mas na verdade, seja jejuando ou comendo, eles estavam preocupados em fazer a própria vontade deles. E aí é que nós vemos, irmãos, o agir maravilhoso da parte de Deus, usando o profeta para mostrar para eles aquilo que as demais pessoas talvez não estavam enxergando. Porque ao se aproximarem dos sacerdotes e dos profetas, perguntando se deve continuar a jejuar, uma pessoa simplesmente com um olhar humano, mundano, secular, carnal, pode olhar para esses homens e dizer o seguinte: uau, que homens espirituais, como esses homens são tementes a Deus, como eles amam Jerusalém, como eles estão preocupados com o templo. Independente da resposta, se eles deveriam continuar jejuando ou não, a resposta dada mais à frente, não é o nosso assunto aqui em questão. A gente pode ler essa passagem até e perguntar como esses homens eram referência, como esses homens eram bons, como esses homens realmente eram zelosos pelas coisas de Deus. Porém, o que Deus fala através do profeta nos próximos versículos foi um alerta para eles, é um alerta para mim, e eu compartilho com os irmãos como um alerta para todos nós. O versículo 4 diz: então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, Zacarias, dizendo. E essa expressão ela é recorrente na atuação dos profetas. Os profetas só são importantes pela palavra de Deus neles e através da vida deles. E aí neste momento eu abro um parêntese para dizer que assim deve ser conosco. Nós não somos completa e absolutamente nada. Se temos um mínimo de valor e de importância por aquilo que Deus é em nós e através de nós. Então nós não devemos nos achar importantes pelo simples fato de sermos servos de Deus. Muito pelo contrário. Nós somos nada, completamente nada,
Ele em nós e através de nós é tudo, irmãos. E é por isso que os profetas, os verdadeiros profetas do Antigo Testamento, foram importantes. Pelo agir de Deus na vida deles e através da vida deles. Então essa frase, por mais que ela seja batida, por mais que a gente leia ela várias vezes e repete, às vezes passa o olho correndo, então a palavra do Senhor dos Exércitos me veio a mim dizendo. A principal ação do profeta, a principal ação do servo e da serva de Deus, está não naquilo que ele faz, não naquilo que ele fala, mas naquilo que Deus fala e faz nele e através dele. Então, isso é extremamente relevante. Por mais que o evangelicalismo que tem sido pregado ultimamente fala que nós somos importantes, que nós somos especiais, em nós mesmos nós não somos. Deus em nós é que faz a obra. É como se fôssemos um aparelho eletrônico ligado à tomada. Se tirar o aparelho da tomada ou se cortar a energia, esse aparelho ele perde a sua inutilidade. Ele pode ser usado como um apetrecho decorativo, mas ele perde a sua energia e a sua força. Da mesma maneira, nós precisamos estar plugados em Deus, cercados pela energia de Deus, pois só ela em nós e através de nós é que vai nos dar o potencial que nós devemos ter quando nós somos criados. Deus nos criou para um relacionamento íntimo e profundo com Ele. E as pessoas dos profetas nos mostram o ideal de Deus através dos seus servos. Então você, servo e serva de Deus, busque estar conectado plena e abundantemente ao Senhor Deus, porque somente a força do Espírito Santo dele, que flui em você, através de você, é que vai fazer você ter a completude nessa terra e nessa sua vida. E todos juntos como igreja temos esse potencial do Espírito Santo de Deus em nós e através de nós, e isso é maravilhoso. Então toda vez que eu vejo essa expressão, então me veio a palavra do Senhor dos Exércitos, veio a palavra do Senhor a mim dizendo, é um momento em que o profeta está dizendo aquilo, olha, não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou aqui, é Deus através de mim. E o que Deus fala através do profeta Zacarias a esses homens? No versículo 5 e no versículo 6, o 7 também, mas eu reduzi aqui e condensei nesses versículos 5 e 6, para não delongar muito. Deus ele lança 3 perguntas para que eles pensassem e refletissem sobre a motivação de suas atitudes e de estarem buscando respostas de Deus. Eles foram buscar respostas de Deus e receberam mais perguntas ainda. Isso é muito interessante. Jesus ele demonstrava essa característica. Jesus ele era maravilhoso. É maravilhoso, né? Nosso Senhor Jesus Cristo é incrível, ele é maravilhoso, ele é perfeito, mas quando estava aqui caminhando entre os seres humanos, em alguns momentos ele demonstrou a sua sabedoria, demonstrou a sua grandeza de uma maneira impressionante. Jesus ele levantava perguntas para os seus ouvintes, para que eles pudessem refletir sobre os seus anseios mais profundos. Jesus demonstrou essa característica de lançar perguntas para promover a reflexão de quem o procurava. No nosso material eu coloquei algumas referências. E Deus é o professor por excelência, o professor perfeito. Olha a pergunta que Deus faz a esses homens aqui através do profeta Zacarias. Versículo 5. Fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes. E aqui ele está dizendo não somente aos homens que vieram procurá-lo, mas também estendendo essa palavra aos sacerdotes. Quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês durante estes 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes? Com efeito, para mim? E olha o que ele diz no versículo 6. Quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Deus está perguntando o seguinte, vocês realmente estão fazendo isso para mim? Vocês realmente estão jejuando e jejuaram durante esses 70 anos? Foi por mim? Irmãos,
Deus deixa claro o tanto de tempo que eles estavam jejuando, buscando. Mas na verdade, será que eles estavam buscando, jejuando, agindo religiosamente por Deus? Ou porque eles simplesmente queriam o favor de Deus naquilo que seria útil e prazeroso para eles? Esse detalhe, ele é fundamental. Alguns de nossos atos podem parecer humildes, podem parecer sedentos por Deus, podem parecer desejosos, podem parecer atos de espiritualidade. Mas será que nós não estamos buscando nossas vontades pessoais? Será que nós não estamos fazendo aquilo que agrada a Deus no fundo para nos agradar? A pergunta que Deus fez para eles também faz para nós hoje em dia. Também faz para mim e também faz para você que está me ouvindo. Seus atos religiosos, como o jejum, por exemplo, são realmente para quem? E quando você come e bebe, é para quem? Tanto nos quesitos religiosos, por assim dizer, nas coisas ministeriais, como nos momentos espirituais que nós temos, porque é como se a gente tivesse duas vidas. Existem o nosso trabalho, os nossos estudos na escola, na faculdade, os nossos relacionamentos, ou, por exemplo, colocar o lixo para fora, fazer uma compra, pegar um ônibus, dirigir no trânsito. Essas coisas parecem seculares, e as coisas da igreja, como ler a Bíblia, orar, fazer culto, oração e essas coisas parecem coisas espirituais, e muitas pessoas infelizmente fazem essa separação, essa distinção. Mas na verdade, a vida do crente como um todo, ela é espiritual, ela deve ser espiritual. Ela deve ser espiritual dentro do templo da igreja, principalmente também como fora. E é o momento que nós estamos passando. Não deveria ter essa diferença entre vida religiosa, vida espiritual, vida sacra e vida secular, vida mundana. Acontece que muitas vezes, tanto um quanto o outro, em nossos atos diários, parecem ser para Deus, mas na verdade não são. E é isso que o profeta está acusando os homens daquela época. E são essas perguntas que nós devemos fazer para nós mesmos hoje em dia. O que eu faço é para Deus ou é para mim mesmo? Irmãos, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa que seja para a glória de Deus. É claro que nós não somos perfeitos, que em algum momento ou outro a gente não vai trazer à memória as coisas de Deus, mas a gente precisa se policiar, a gente precisa buscar de fato, e Deus sonda mente e corações. Como eu disse alguns minutos atrás, esses homens poderiam enganar muito bem as pessoas que estavam em volta. Eu creio que muitos sacerdotes e profetas pensaram: que maravilha, esses homens estão nos buscando para ouvir a voz de Deus. Mas na verdade Deus deixa bem claro: vocês estão fazendo isso para mim ou estão fazendo isso para vocês mesmos? Irmãos, nós estamos sem o templo. Por algumas semanas a gente não está congregando no templo. E a gente quer que essa pandemia passe. A gente quer que achem uma cura, uma vacina para essa doença. A gente quer voltar a trabalhar, a gente quer voltar a estudar, a gente quer voltar a sair, a gente quer voltar a ir para o templo e tudo mais. E nós estamos orando por isso. Porém, lendo essa passagem e vendo Deus falar através do seu profeta, eu me faço essa pergunta. Eu quero que tudo isso acabe, que as coisas voltem, que eu possa voltar no templo. Para quê? Para quem? Para mim mesmo? Para eu eliminar meu tédio? Para eu amenizar minha vontade? Eu quero sair para poder ter os meus momentos de lazer? Ou realmente eu faço para Deus? Quando eu jejuo, quando eu faço um jejum, quando eu faço um propósito, eu simplesmente quero me aproximar de Deus, eu quero glorificar o Senhor, ou eu quero simplesmente que Ele me dê aquilo que eu quero que Ele me dê? Quando eu oro para me relacionar com Deus, ou eu oro simplesmente para pedir que Ele faça certas coisas que eu quero que Ele faça? Eu sou crente, eu sou fiel,
na igreja, no templo, no dízimo, nas ofertas, porque eu quero glorificar o Senhor e viver para Ele, ou eu quero simplesmente que Ele me abençoe de volta? Irmãos, a diferença é sutil e Deus tem nos dado a oportunidade de refletir isso. Israel caiu e foi castigado exatamente pela rebeldia e pela hipocrisia. E para a gente concluir, esses maus exemplos na Bíblia estão aqui para que aprendamos com eles, para a gente não repeti-los. E eu queria, a gente terminar, fazer uma leitura junto com os irmãos dos versículos 8 a 14 dessa passagem de Zacarias, capítulo 7, 8 a 14. E eu não vou explicar essa passagem porque eu creio que ela não precisa de explicação. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser me perguntar, depois em inbox ou nos comentários, fique à vontade. E lendo esses versículos, eu quero que o Senhor Deus fale bastante conosco nesse momento. Peço que você esteja com a sua Bíblia aberta, principalmente na versão revista e atualizada. Capítulo 7 de Zacarias, versículos 8 a 14. E diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo, depois de Deus fazer as perguntas para eles: vocês estão fazendo essas coisas, seja jejuando, seja comendo, seja bebendo, para mim mesmo ou para vocês? Versículo 9. Assim falara o Senhor dos exércitos: executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Eles, porém, não quiseram atender e, rebeldes, me deram as costas e ensurdeceram os ouvidos para que não me ouvissem. Versículo 12. Sim, fizeram seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamarão e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Espalhei-os com um turbilhão por entre todas as nações que eles não conheceram, e a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem voltava, porque da terra desejável fizeram uma desolação. Não faça como fizeram no versículo 11. Eles, porém, não quiseram atender e, rebeldes, me deram as costas e ensurdeceram os ouvidos para que não ouvissem. Deus tem falado com você. Eu sei. Deus tem falado comigo, principalmente através da sua palavra. A palavra dele fala conosco. Se nós deixarmos ela fechada e não dermos o devido valor que ela tem que ter em nossas vidas, se nós não ouvirmos a palavra de Deus, nós não estaremos ouvindo o próprio Deus, porque a palavra é dele. Deus tem te falado que você precisa mudar no relacionamento na sua casa, nas coisas do seu trabalho, nas coisas dos seus estudos, na sua disciplina pessoal diária. Deus tem falado com você. Não faça como eles fizeram no versículo 11. Não baixe a guarda. Busque ser fiel ao Senhor. Não seja rebelde. Que você possa passar a fazer todas as coisas, dormir, acordar, ter todo o seu cotidiano voltado para as coisas de Deus. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Que Ele te abençoe com essa palavra, onde quer que você esteja. E vamos orar para que nós possamos verdadeiramente sermos fiéis ao Senhor de acordo com a vontade dEle. Pai, obrigado, Senhor Deus, por essa manhã diante do Senhor. Pela graça e pela misericórdia do Senhor e pelas palavras do profeta Zacarias. Aos homens daquela época, mas essas palavras servem para nós hoje. Que possamos refletir, ó Deus. A nossa vida está sendo para o Senhor ou para nós mesmos? Que possamos, ó Deus, nos arrepender dos nossos erros e pecados. Clamamos que o Espírito Santo do Senhor, ó Deus, complete e ministre em nossos corações o que foi dito.
nesta manhã. Sabemos que os dias têm sido difíceis para todos nós, mas é uma oportunidade que o Senhor tem nos dado de crescer no Senhor, de nos aproximarmos de Ti e de rever a nossa fidelidade contigo. Obrigado, consagramos nossas vidas essa manhã nas Tuas mãos e esse dia também. Em nome de Jesus, obrigado e amém, Deus. Obrigado, irmãos. Excelente manhã e domingo a todos e que Deus nos abençoe.